Estagnei no 70%. E agora? Eu sei que tem muita gente que acha que estagnou no 70%, se sente inseguro, mas chegando ali no 70% de acertos e acha que não consegue avançar mais. Eu recebo inúmeras perguntas como essa. Mas nesse vídeo eu vou desmistificar um pouco dessa estagnação dos 70% e vamos ver também como você pode avançar para poder alcançar a sua tão sonhada aprovação, ultrapassar ali os 80%, chegar a 80 e tantos por cento e ser aprovado aí nas primeiras fases. Então, se você estuda, se dedica, faz simulados e a nota não sai dos 70%, se às vezes parece que você bateu num teto e não consegue mais adquirir conhecimento, não consegue avançar mais, parece que a aprovação está cada vez mais distante, você não tá sozinho. Muita gente chega nesse período, né, que muitos chamam de platô dos 70%, e poucos sabem como superá-lo. Mas aqui nesse vídeo a gente vai desmistificar tudo sobre esse assunto e vamos também trazer as soluções para você. Por que acontece esse platô dos 70%? Primeiro a gente tem que entender, acontece mesmo o platô dos 70%? A estagnação nos 70%? Sim, ela acontece, mas nem todo mundo, tá, está estagnado nos 70%. Muitos chegam nos 70% e acham que estão estagnados, mas vai muito do que nós falamos aqui num dos vídeos anteriores, em que nós falamos como que você vai chegar nos 70% em primeiro lugar, né? Então, a mágica que acontece depois de um ano de estudo. Então, o que acontece? Você estuda e chega nos 70%, com 1 ano e meio, 2 anos, às vezes, depende do seu tempo disponível de estudos. Beleza, você chegou nos 70%, muita gente acha que está estagnado, mas não está. Somente está ali num período do estudo normal, natural, de toda a trajetória. O que acontece é que quando você chega nesse momento, a sua evolução ela vai um pouco mais devagar. Por quê? Porque se trata de agora adquirir detalhes, de agora estudar detalhes, pontos específicos. Então, às vezes, basta simplesmente continuar, simplesmente perseverar nos estudos que você vai sair de 70% para os 75%, depois para os 80% e assim vai. Agora, outros, de fato, ficam estagnados nos 70%, mas aqui por erros de preparação. Quais são esses erros da preparação? Às vezes a pessoa ela se dedicou ao estudo somente de lei seca. Ela achou que não, vou estudar só lei seca aqui, depois eu vou estudar mais. Ou ela fez um estudo muito superficial, um estudo só de reta final, um estudo ali de pós-edital, só com materiais enxutos, materiais mais simples, mais sintetizados. E aí essas pessoas até chegam nos 70%, de fato, e chegam antes daquelas que estão fazendo uma base mais forte. Só que quando elas chegam nos 70%, elas não conseguem avançar. Por quê? Porque elas não têm base. Elas só têm ali um conhecimento superficial sobre os assuntos. E aí elas vão precisar aprofundar os estudos, o que vai levar mais tempo ali do que aquele que fez uma base certinha. Tá? Então, como é que você vai sair dos 70%? Primeira coisa, aprofundamento. Você vai precisar aprofundar nos temas mais relevantes ali do seu concurso, focando muito nos detalhes e nas exceções. As bancas adoram cobrar exceções e detalhes, então você tem que saber. Segundo ponto, muita leitura de lei seca. Às vezes você chega nos 70%, você fez uma base bem feita e chega nos 70%, mas você vai errando esses detalhezinhos. Às vezes um detalhe que está escrito ali na lei, que está previsto ali numa letra de lei. Então você precisa fazer a leitura de lei seca, fazer a leitura de súmulas e também a realização de questões. Então tem gente que às vezes vai formar a base e não faz muitas questões. Então às vezes para você avançar agora você precisa fazer questões. Então basicamente é avaliar o que está faltando nos seus estudos. Se você faz isso tudo, eu reviso bem a teoria, eu leio bem a lei, eu faço questões, eu estou em dia com a jurisprudência, então é só seguir em frente que você vai chegar aí na aprovação. É só uma questão de tempo, é só uma questão de você perseverar. É que às vezes para você avançar a partir dos 70% ali demora um pouquinho mais, né? Ou a evolução não é tão rápida quanto no início, mas você chega lá sim com perseverança. Agora não, tava faltando aqui a leitura de lei seca, tava faltando aqui a leitura de a realização de questões. Então você tem que incluir isso, reforçar para chegar bem. E acompanhamento de jurisprudência, né? As bancas, principalmente FGV, Sebrasp, cobram muita jurisprudência, e jurisprudência recente, então tem que estar acompanhando a jurisprudência para acertar essas questões objetivas. E muito importante, né? Adotar aí as suas boas estratégias de revisão, né? Sempre
revisando o conteúdo. Sem revisar não passa. Isso a gente já falou aqui em vários outros vídeos. Mas você pode adotar algumas estratégias de revisão, como a recuperação mental do conteúdo, que é dar uma aula mental sobre os assuntos estudados. Então você vai ali, terminou de estudar, foi para o intervalo, foi para o almoço, foi para um banho, está no deslocamento, você dá uma aula mental lembrando de tudo que você estudou naquele dia, né? Todo o conteúdo estudado. Então, dar uma aula mental sobre o conteúdo vai dar um salto de qualidade nos seus estudos. E aí você vai cada vez mais progredindo, né, nessa recuperação mental de conteúdo, e daqui a pouco você está fazendo isso em todos os momentos, em qualquer lugar que você esteja, você está recuperando o conteúdo mentalmente. Isso é comprovado cientificamente, pessoal, a melhor forma de aprender o conteúdo, de memorizar conteúdo. Recuperação mental do conteúdo, dar essa aula mental sem consultar os materiais. Depois você deu a aula mental, você pode consultar o material para ver o que ficou de lacuna ali. Isso é muito importante. Fazer simulados também, para você ir verificando a sua evolução e também os seus pontos fracos, para você estudar e dar maior atenção. Fazer um caderno de erros, né? Também é interessante. Você vai pegando ali os pontos das questões que você errou e que não tem no seu material, que você não se lembra de ter estudado, faz um caderno de erros, vai colocando ali para você revisar perto da prova, né? Isso é muito importante. E muito importante, né, pessoal, a parte mental. Gerenciar a ansiedade. Sempre aqui, em quase 100% dos casos, vou dizer, das pessoas que chegam nos 70% estão com uma ansiedade muito aflorada. Estão muito ansiosos, porque já estudaram 1, 2 anos, às vezes 2 anos e tanto, e eles estão ansiosos para passar o concurso, que é natural, né? Então, você começa a enxergar as coisas com a ótica da ansiedade. Parece que você colocou uma lente nos seus olhos, a lente da ansiedade, está enxergando o mundo, a realidade toda com essa lente de ansiedade, né? Então, nesse caso, isso acaba atrapalhando você tanto a estudar, você vai ter um desempenho pior nos estudos e atrapalhando também nas provas, né? Você tem um desempenho pior nas provas. Então, controlar a ansiedade é muito importante. Procurar aí, se for o caso, terapia, até psiquiatras, ajuda de medicamentos com acompanhamento médico, né? Se for o caso, ali para você sair desse platô. E persistência, pessoal, nada vence a persistência, tem que ser obstinado em busca dos seus objetivos. Uma vez eu tava bem ansioso, tava nessa fase de 70%, muito ansioso ali, falando, poxa, aí fui procurar um conhecido que já tinha passado, falei, cara, olha, eu tô assim, tô precisando procurar outros métodos de estudo, procurar algumas coisas diferentes para fazer, não sei o que fazer, né, tô perdido aqui, tô parado, não tô sentindo que eu tô evoluindo. Então ele me falou o seguinte, olha, eu fiz tudo isso também, cheguei nessa fase, passei por tudo que você passou, mas o que fez realmente a diferença na minha aprovação foi a persistência. Meu amigo, é persistir, cumprir o seu cronograma diário com consistência até ser aprovado. Beleza? Então, pessoal, comenta aqui qual a sua maior motivação para continuar lutando pela sua aprovação e, principalmente, se inscreve, compartilha esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada que a gente produz por aqui e comenta o que você quer ver aqui nos próximos vídeos. Beleza? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.